Beleza, pessoal? Então sejam bem-vindos aí ao nosso curso de eletricidade, né? A gente está nessa sequência de didática de circuitos elétricos nas residências e nessa aula nós vamos explorar instalações residenciais. Bom, então vamos explorar aí instalações elétricas residenciais. Bom, pessoal, como objetivo, então eu espero que no final dessa aula você seja capaz de explicar características genéricas de instalações residenciais, como por exemplo os fios fase neutro, curto-circuitos e dispositivos de proteção. Pessoal, eu gostaria de falar então de algumas das aplicações daquilo que a gente vai ver hoje. Então, aprender sobre instalações residenciais tem grande importância prática, pode resultar, por exemplo, na redução do custo da conta de luz, desde que você, é claro, né, esteja ciente de que a espessura da fiação pode promover um maior ou um menor aquecimento e, portanto, pode produzir algum tipo de economia, né? E também segurança, né? Se você entender um pouquinho do que a gente for ver hoje, né, você vai ver que para instalar, por exemplo, um aparelho de ar-condicionado, você precisa fazer um circuito específico para ele, a fim de proteger o profissional que vai dar manutenção nesse dispositivo. Então tá bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre instalações residenciais. A rede elétrica doméstica que temos à disposição nas nossas residências, né, é abastecida com um tipo de corrente que é chamado de corrente alternada. Vocês podem visualizar aqui nessa tela de um osciloscópio, né, de um experimento que é ilustrado nesse vídeo, está à disposição aqui nesse link. E aqui eu gostaria de destacar que vejam que o valor da corrente vai mudando, né, conforme o tempo vai passando. Então aqui ele está assumindo um valor positivo, daí ele vai decaindo até a zero e depois ele assume um pico negativo e depois vai repetindo esse ciclo, né? Então isso é o que nós denominamos de corrente alternada. Então tá, como a gente acabou de ver aí, essa variação da tensão e da corrente, ela produz algumas dificuldades operacionais e técnicas, né? Então, de repente, você está fazendo uma medida lá da diferença de potencial de uma tomada e você vai ver que esse valor fica oscilando, né? Ele não vai ficar um valor fixo. Então, que valor que você deveria utilizar aí para fazer suas contas, para fazer suas projeções? Então, a gente contorna essa dificuldade utilizando o chamado valor eficaz de tensão ou um valor root media square, que vem do inglês raiz quadrada média, né? É um valor estatístico calculado de forma que ele pode substituir aí todos os valores de tensão por um único valor, então ele é um valor constante, de forma que ele vai conseguir transferir aí a mesma quantidade de energia no mesmo ciclo. Então, você pode trocar todos os valores, né, alternantes, aí, variantes aí da tensão por esse único valor e dessa forma operar de maneira mais simples, mais previsível com ele. Então, a gente contorna essa dificuldade utilizando esse chamado valor eficaz de tensão. Nas nossas residências chegam dois desses valores aí trazidos por dois fios fase e um fio neutro, conforme está exibido aqui nessa figura, tá? Então aqui vocês vão ter dois fios, desses daí vão ser fase, um deles vai ser neutro, isso vai entrar no transformador que por sua vez vai entregar para as residências três fases e um neutro ou dois fases e um neutro, dependendo aí da distribuidora, né? Aqui a gente pode perceber que essa distribui 3 fases e um neutro, né? São 4 fiozinhos que vão sair aí do transformador e ir para as residências. Então tá, como a gente quer nas nossas residências dispositivos operando independentemente, então sem que a falha de um afete a operação do outro, eles são associados em paralelo. E nas associações paralelas o que a gente já viu é que a corrente total acaba sendo a soma das correntes distribuídas através dos nós, né? Então, a hora de se fazer a divisão da instalação, ela é feita em grupos, né? Um grupo vai ficar, ou alguns grupos vão ficar com correntes mais elevadas, próximos aí aos fios de entrada, que já são naturalmente mais grossos, já conduzem esse tipo de corrente, e o outro com correntes menores vão ser para o restante dos dispositivos, né? Então aqui nós vamos explorar essa figurinha para entender melhor o que a gente tem falado aí nos slides anteriores. Tá bom, vou ampliar aqui a figurinha para a gente entender melhor do que nós estávamos tratando, né? Aquele valor root media square, né, RMS, ou valor eficaz de tensão, são aqueles 127 volts ou os 220 que você pode utilizar aí para fazer as contas, né,
para ver quanta energia você vai gastar com o seu chuveiro, por exemplo. Então você pode usar esse valor aí eficaz de tensão para contornar aquela dificuldade oriunda lá do fato da tensão e da corrente ficarem variando, tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui nesse diagrama, né? Perceba o seguinte: o chuveiro vai estar ligado aqui por uma linhazinha amarela, tá? Com uma linha vermelha. E esse chuveiro opera em 220 volts. O que isso significa, né? Bom, que o valor eficaz de tensão dele é de 220 volts e que a diferença de potencial, ou seja, a tensão entre essas duas linhas, vai ser de 220 volts, tá? Como ele vai demandar aí um valor grande de corrente, esse circuito aqui deve ter fios mais grossos, né, que os demais, para poder suportar o efeito Joule decorrente aí de uma corrente de grande intensidade passando pelo circuito. Cabe destacar aqui que essa linhazinha amarela então é a chamada fase 1 e a linhazinha vermelha é essa fase 2. E a diferença de potencial entre as duas é de 220 volts, tá? Veja que a linha azul é um fio neutro, tá? Então ele é o valor de referência. Ele é o valor, digamos assim, que foi escolhido para ser o zero do potencial da energia por partícula, energia por carga aí no circuito. Então, ó, essa fase em relação a esse neutro vai ter aí 127 volts de diferença de potencial, tá? Para cima ou para baixo. A outra fase, se essa daqui é para cima, a outra fase vai ter os 127 volts para baixo. Então vai haver 127 volts de diferença entre esses dois pontos, digamos assim, do circuito. E por isso a gente pode afirmar que a diferença de potencial entre o fiozinho amarelo, fase 1, e o fiozinho vermelho, fase 2, vai ser de 220 volts. Ah, professor, por que entre o amarelo e o azul e o vermelho é 127? Porque entre o amarelo e vermelho não é o dobro disso? Bom, a resposta está no fato que o valor que aparece aí na tela, esse 227 volts, ele é um valor eficaz de tensão. Então existe uma operação matemática por trás dele que vai produzir esse resultado, que não ser a soma, né, dessas diferenças de potencial. A gente reserva isso para cursos mais avançados aí da área de engenharia, né, e de áreas afins. Para concluir aqui com esse primeiro circuito, né, aliás, com o circuito 3, veja que ele está aqui com linhas mais grossas, né, porque aqui vai demandar mais corrente. E veja que os demais circuitos, o circuito 1, por exemplo, ele alimenta uma lâmpada acionada por um interruptor e uma tomada, né? Veja que essa tomada aqui vai ser alimentada aí por um fiozinho azul e por um fiozinho vermelho. Então, entre esses dois pontos aí dela, vão ter 127 volts, assim como o que vai acontecer aqui nessa lâmpada. Ela vai também ser alimentada aí por 127 volts. Aqui os 20 watts é um valor de potência também, Hot Media Square, é um valor eficaz de potência, tá? Veja que o outro circuito vai alimentar uma geladeira, né, que vai ser ligada a esse interruptor. E, bom, também vai ter aqui 127 volts entre esses dois terminais aí dessa tomada, né? Aqui embaixo é feito uma somatória da potência demandada nesse circuito. Então tudo que você precisa fazer é somar as potências individuais de cada um dos dispositivos eletrodomésticos ligados. Então, porque a energia é uma função que a gente chama de aditiva extensiva, né? A gente diz que a potência da soma é a soma das potências, justamente porque a energia da soma é a energia das potências também, né? A mesma coisa é feita aqui com o circuito 2, para determinar qual que vai ser a potência instalada aqui, e a gente soma as potências dos dispositivos, e aqui é a mesma coisa, né? Por que é importante conhecer a potência em cada um dos circuitos? Porque isso vai indicar qual que vai ser a corrente que vai ter que passar por esses fios iniciais aqui que vão distribuir as correntes, né? Veja que aqui a gente sabe que a diferença de potencial vai ser de 127 volts no circuito 1, já que ele vai ser sempre alimentado por um fio um fio neutro e um fio fase 2. Aqui a mesma coisa, né? Também sempre vamos ter aqui 127 volts. E aqui a gente sabe que vai ter 220.
né? Então, como a gente sabe a diferença de potencial e sabe a potência demandada por esse trecho do circuito, a gente vai ser capaz de descobrir qual que é a corrente que vai ter que fluir por aqui. Por que isso é importante? Porque a gente determina a bobina, né, a espessura do fio condutor em cada um dos circuitos. Para a gente fazer aí uma interação com a informática, vamos utilizar aqui o software SageMath, né, como calculadora algébrica, para a gente ver quais seriam as correntes que teriam que passar por esses fios que vão compor os circuitos 1, 2 e 3. Então vamos começar aqui pelo circuito do chuveiro. Aqui a potência vai ser de 5.400 watts. Então vou criar aqui uma variável corrente para a gente descobrir qual é o valor da corrente. E aí vou jogar nessa equação o seguinte, 5.400 watts de potência vai ser igual ao produto da tensão, 220 volts, pela corrente desses fios, né? Agora vamos resolver essa equação para ver que corrente seria essa, 270 dividido por 11, para a gente ter uma noção. Vamos fazer essa divisão numericamente aí. Então, em torno de 24,5 amperes, pessoal. Uma corrente altíssima, tá? Vamos fazer agora do circuito 2. No circuito 2, a gente vai ter de potência 265 watts demandados. A diferença potencial aí é, no caso, 127 volts, e a gente vai descobrir qual é a corrente resolvendo essa equação. Então, vamos usar aqui o comando solve de resolver essa equação para a variável corrente. Para a gente ter uma ideia, vamos fazer essa divisão aí, 265 por 127, vocês vão ver que é uma corrente bem menor, 2,08 amperes. E vamos finalmente para o circuito 1, no qual a potência demandada é de 115 watts. Então vamos fazer aqui esses 115 watts corresponderem ao produto da tensão, que é 127, também nesse circuito, pela corrente. Aí, se a gente resolve essa equação para a corrente, vamos encontrar 115 por 127, né, também é um valor bem baixo de corrente. Aí não dá nem 1 ampere, né? Então vejam o porquê da gente dividir o circuito dessa forma. Correntes elevadas, a gente separa, deixa próximo dos fios de entrada, que já tem uma espessura grande, então ali já vai haver menor perda nas emendas, né? As duas, a transferência, né? A continuidade aí vai se dar de maneira mais suave, e os outros dois circuitos que demandam correntes menores, que vão ter então fios com espessura menor, vão ficar separados e já um pouquinho mais afastados aí do circuito de entrada. Um comentário importante que eu havia me esquecido de registrar, pessoal, é o seguinte: perceba aqui que o interruptor ele está acoplado, né, ao fase e não ao neutro. Veja que para efeito de interromper corrente, tanto faz se você coloca o interruptor no neutro ou na fase, ele vai funcionar da mesma forma. O detalhe é o seguinte: se você coloca o seu interruptor no neutro e deixa a fase alimentando a lâmpada, e aí você desliga a tomada apertando a teclinha aqui do interruptor e vai fazer aí uma manutenção, perceba que isso daqui já vai estar recebendo uma fase e você pode atuar como um neutro aí, ou um aterramento. Então isso pode ser perigoso, você pode receber uma descarga elétrica em decorrência disso. Por isso que se toma esse cuidado de colocar-se o interruptor na fase. Veja que ele está sempre na fase aqui, ó. Na fase, na fase, na fase. Pessoal, a gente vai tratar rapidinho agora de curto-circuito, que é basicamente, como o nome está dizendo, uma espécie de atalho no seu circuito elétrico. Ou seja, vai ser um caminho entre dois pontos do circuito que não vai oferecer resistência ou, de maneira mais geral, impedância alguma. Então vai facilitar a passagem da corrente por aquele trecho do circuito, tá? Aqui na imagem vocês veem um curto-circuito provocado pelo cruzamento de dois fios da rede de alta tensão, né, para ilustrar como isso aí pode ser perigoso. Para a gente entender melhor o curto-circuito, vamos tratar desse exemplo aqui que eu vou simular dentro do Tinkercad. É uma ferramenta bem legal para simulação de protótipos de eletrônica e de elétrica. Então eu vou colocar aqui um gerador de sinal, tá, que vai simular a tomada da rede elétrica. Veja que eu coloquei aqui como amplitude, né, da tensão que ele vai gerar 127 volts, ele vai gerar numa frequência de 60 Hz,
e vai ser uma variação senoidal como que ocorre aí na rede doméstica, tá? Aqui nós vamos ter então duas lâmpadas ligadas em série, duas lâmpadas idênticas de mesma resistência ligadas em série. Então aqui na hora que eu ligo a simulação, ambas acendem e elas vão ser percorridas então por uma por uma corrente que pode ser determinada aí pela resistência equivalente das duas. Como elas estão em série, a resistência equivalente aqui é 2R, tá? Então a corrente que vai passar por aqui vai ser 127 volts dividido por 2R. Eu fiz um curto nesse circuito entre essa lâmpada e esse terminal aqui da função geradora. Então vejam que a gente eliminou essa resistência do circuito. O que vai ocorrer agora com a corrente? Vejam que nós vamos ter a mesma tensão de 127 volts, só que agora a resistência do sistema, né, vai cair à metade. Isso vai fazer com que a corrente dobre. E esse é o grande problema dos curtos-circuitos, né? Se eles aparecem aí por algum defeito no seu circuito, ele vai produzir um aumento muito intenso de corrente. Isso pode provocar a queima do dispositivo ou até problemas maiores. Então, um curto-circuito tem que ser imaginado como sendo uma espécie de atalho para a corrente, a qual ela vai se livrar de algumas das resistências que estiverem presentes. Então, aqui o fluxo de corrente, né, não vai sofrer qualquer resistência ou impedância. Então é isso que nós vamos considerar aí como um curto-circuito. Perceba que ele vai produzir então automaticamente um aumento da corrente aí no sistema. Bom, pessoal, para proteger os circuitos de fenômenos como os curtos ou então algum pico, alguma sobrelevação aí de corrente ou de tensão, existem dispositivos de proteção, dentre os quais a gente pode destacar que são bastante comuns os fusíveis, que recebem esse nome porque eles são passíveis de fusão, ou seja, se forem percorridos por um valor anormal de corrente, o material condutor aqui vai se fundir e com isso vai então interromper esse valor elevado de passar e protegendo o circuito que estiver adiante dessa forma, né? Mas eles têm um inconveniente de terem que ser substituídos a cada uma dessas operações. Por isso, é comum também encontrar outros dispositivos de proteção, que são os disjuntores, que você deve ter aí na caixa de distribuição da sua residência. São dispositivos que desarmam, interrompem a corrente, assim que uma aberração, né, uma sobrelevação de corrente ou de tensão é detectada. Então ele desarma e interrompe e protege o circuito nesse processo. E o circuito já fica pronto, né, para sofrer aí reparo e manutenção. Então, logo o reparo ou manutenção tenha sido feito, ele pode ser rearmado, reativado e já está pronto para operar novamente. Então, eles têm essa vantagem em relação aos fusíveis, né? Um outro dispositivo de proteção bastante importante, que ainda não é muito difundido nas nossas instalações residenciais, é o aterramento. O aterramento é um fio condutor que vai ligar um circuito ou um dispositivo à terra, né, e vai fazer uso da terra como fonte inesgotável de cargas tanto positivas quanto negativas. Com isso, é possível eliminar problemas como, por exemplo, o que pode ocorrer num chuveiro elétrico. Se algum fio desencapado ou mal encapado tiver em contato com a carcaça ou algum ponto metálico, né, e você for, por exemplo, ligar esse chuveiro, abrir a torneira para liberar água, você pode sofrer uma descarga elétrica ali que pode ser problemática. Então, se o aterramento está conectado a esse dispositivo, ele oferece um caminho para que essa descarga ocorra em sua maior parte através desse fio condutor, sendo escoada para a terra e protegendo aí a pessoa de sofrer uma descarga mais elevada, né? Então, é um outro dispositivo de proteção bastante importante aí, que deveria estar em nossas residências, mas que ainda não é tão presente assim. Bom, então agora a gente já pode ir para a conclusão da nossa aula. Então, eu espero que nessa aula você deva ter aprendido, né, algumas noções básicas sobre qual é o comportamento de uma corrente alternada no decorrer do tempo, como é que se contorna essa dificuldade, né, que valor que é utilizado para contornar essa dificuldade, como ele é calculado, como a energia é disponibilizada no transformador.
Então os 3 fios que chegam lá no transformador são 2 fases e 1 neutro, né? Como ela é disponibilizada nas residências, ou 2 fases e 1 neutro, ou 3 fases e 1 neutro. O que são esses fios fase e neutro? Quais deles estão energizados e qual deles está próximo do zero? Como é feita a distribuição nas residências, levando em consideração que a corrente no circuito vai ser a soma das correntes em cada um dos ramos, né? O que são curtos-circuitos? E eu espero que você seja capaz de citar alguns dispositivos de proteção, pessoal. Então era o que eu tinha planejado. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.